dentro do contexto bíblico, não é? Então a gente entendeu aí que todos os livros históricos, agrupados aí conforme a organização da Bíblia que temos, a Bíblia que tem origem aí na tradução da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia original do Antigo Testamento. Então essa organização de livros conta esses livros históricos aqui, que estão presentes na nossa Bíblia: Josué, Juízes, Samuel, né, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então todos esses livros que fazem parte, que compõem os históricos das Bíblias que temos, cobrem todo esse período da história, desde 1406, que é o período da entrada de Josué em Canaã, até o período de 400 a.C., que é o fechamento do cânon. Então temos a abertura do cânon com a inspiração do Espírito Santo para iniciar o trabalho de escritura, né, de registro sagrado da revelação divina, com Moisés, em pelo menos 1445 a.C. E de Moisés temos a constituição do Pentateuco, né, os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, com esses 5 livros constituídos por Moisés, após esta época, já em 1416 a.C., temos aí a transferência da autoridade de Moisés para Josué. O contexto aí é antes da entrada em Canaã. Após Moisés morrer, Moisés subiu ao monte lá, ele morreu. Josué dá início à obra que havia sido começada com ele, e com a continuidade dada por Moisés, vem o contexto histórico agora pós-Pentateuco. O pós-Pentateuco é abordado dentro dos livros históricos. Josué, entrada em Canaã, estabelecimento em Canaã, monarquia, aí temos 1º e 2º Reis, onde temos a ascensão, a divisão da monarquia e a queda da monarquia das 10 tribos do norte, depois o exílio da tribo de Judá, que é abordado aí por 2º Crônicas e por 2º Reis e 2º Crônicas. E aí temos o período de 931 a 536. Então aqui cativeiro babilônico e aqui retorno do cativeiro babilônico. Em 536 veio o decreto de libertação de Judá do cativeiro babilônico, o regresso deles em 3 fases, com Zorobabel, com Esdras e com Neemias. E teve ainda uma 4ª expedição de Neemias. Neemias fez 2 expedições, trazendo pessoas de lá, da Babilônia, de volta para a terra de Canaã, volta para a terra de Israel, reconstruindo Jerusalém e estabelecendo o povo na terra. Então isso aqui só para a gente se situar de novo no que estávamos tratando. Então esses livros dizem respeito a esse período da história, e o contexto, o palco da história dos livros é esse aqui, a terra de Canaã. Então temos aqui as tribos de Israel, a constituição das tribos de Israel, conforme aquilo que foi determinado por Moisés no Pentateuco. Então no Pentateuco ficou estabelecido por Moisés quais seriam as possessões das terras de cada tribo de Israel, Então Moisés estabelece na lei o que seria a posse de cada tribo. Quando Josué, dando continuidade à ordenança para tomar a terra, introduz o povo na terra, e o povo começa a tomar possessão do território, matando, expulsando os povos que aqui habitavam, eles vão se distribuir desta forma, conforme aquilo que foi determinado já no código anterior, no Pentateuco. Então em Josué e Juízes, você vê se cumprindo aquilo que estava determinado no Pentateuco, com relação à distribuição do povo na terra. Aí depois disso vê modificações sérias que vão haver na continuidade histórica, com o surgimento da monarquia depois. Mas primeiro, vamos aqui por Josué, página 41. Página 41. Veja como é interessante, o livro de Josué, que aliás eu trouxe aqui já uma informação na aula passada, que Josué é o nome original de Jesus. Josué é o nome original de Jesus. Josué
Yehoshua. Yehoshua é o nome original. Na continuidade histórica, quando chega na época de Cristo, já com a influência do aramaico, com a influência do grego, esse nome será abreviado. De Yehoshua passará a se pronunciar Yeshua. Yeshua será traduzido para Yesous. Yesous traduzido do hebraico, do aramaico para o grego. Agora, do grego traduzido para o português é Jesus. Jesus. O grego não tem o J. Então eles dizem Yesous. Yesous é tradução de Jesus, né? Yeshua. Então Josué é o nome original. Josué é o personagem principal do livro, do começo ao fim, pois toda a história relatada no livro gira em torno da sua pessoa dirigida por Deus em favor dos israelitas. Seu nome hebraico quer dizer Deus é salvação, e no grego Josué toma a forma de Yesous ou Jesus, que vem a ser uma abreviatura futura. Aí vem a autoria e data da composição do livro. Não sabemos exatamente quem escreveu e nem quando foi escrito o livro de Josué, embora a tradição judaica afirma que foi o próprio Josué quem escreveu todo o livro, com exceção dos últimos versículos atribuídos a Finéias, neto de Arão. Mas essa afirmação judaica tem sido seriamente questionada por vários motivos que explicaremos a seguir. Então, a primeira informação que o teólogo nos fornece aqui é acerca de uma tradição que traz uma informação acerca da autoria. Mas essa tradição que afirma a autoria de Josué pelo próprio personagem, apesar de ser uma tradição judaica importante, ela não gosta de subsídios históricos suficientes. Então é uma tradição que traz o objetivo simplesmente de dar uma explicação. Então os rabinos judaicos ao longo da história, eles deram uma explicação acerca da autoria dos livros. Eles atribuíram a autoria do livro de Josué ao próprio personagem. Só que algumas dificuldades históricas vão revelar que essa tradição judaica não goza de tanta autoridade. Que na verdade o processo de composição do livro de Josué, bem como do livro de Juízes, bem como do livro de Samuel, que vamos ver mais adiante, eles não necessariamente foram compostos pelo próprio autor. E aí a questão que eu já vinha discutindo na aula passada: o que Josué era? O que Josué fazia da vida? Josué era um grande comandante, ele era um militar, ele era um grande líder, né? Ele era a pessoa que tinha dedinho na mão o poder político e militar concentrado em sua mão o poder político e militar da situação, da época, da transição de um povo nômade, que era a situação de Israel no momento, um povo nômade, um povo que não tinha sede fixa ainda. O tabernáculo era um tabernáculo móvel, que aliás o único elemento real de unificação de Israel é o tabernáculo. Israel era na verdade várias tribos com patriarcas diferentes, tendo que conviver junto, conviver em comum. Mas o sentimento de unidade nacional é dado pelo tabernáculo. Todos estão unidos em torno de um pacto feito com Javé no Monte Sinai. Então, a partir desse pacto, eles estão constituídos num povo, o povo de Javé, que está peregrinando na terra, o povo nômade. E aí Josué tem a incumbência de conduzir esse povo da transferência do nomadismo para o povo com sede, um povo estabelecido, uma nação estabelecida, um povo sedentário. Sedentário vai ser a pessoa que tem uma sede, um local específico, designado, que não fica perambulando por aí, né, como ciganos ou como outros povos nômades. Então o que acontece? Josué, dentre essas atribuições, não seria muito lógico entender que Josué empregou muito tempo da sua vida, muito tempo da sua carreira, redigindo, escrevendo, como outras pessoas que tinham atribuições diferentes da dele puderam ter oportunidade. Vemos, por exemplo, profetas, sacerdotes, que tinham muito mais esse viés erudito, esse viés muito mais ligado à cultura e à religião. Então Josué, dentro do seu contexto, não é difícil entendermos que Josué não tenha se envolvido diretamente com o processo de escrita, mas sim que alguém tenha escrito o livro contemporâneo a Josué,
fiel aos fatos, inspirado pelo Espírito Santo, e não deve esse livro ter outro nome, porque trata desse personagem. Então, por isso que é dado ao livro o nome Livro de Josué, mas não necessariamente porque saiu da mão dele, mas sim porque alguém contemporâneo a ele escreveu o livro e assim atesta os fatos históricos relativos à vida dele. Argumento a favor da autoria de Josué. Os que defendem que foi Josué o autor do livro, dizem que desde o primeiro capítulo surgem detalhes biográficos íntimos, que só Josué poderia ter sabido, embora, é claro, Josué pudesse posteriormente ter contado isso a outras pessoas. O trecho do livro, capítulo 24 e 26, relata que o próprio Josué escreveu de próprio punho seu discurso de despedida, citado nos primeiros 25 versículos do capítulo. Pronto, isso aqui é um fato. O próprio texto é autoexplicativo. Josué mesmo diz que ele escreveu. Então pronto, e não há discussão em torno disso aqui. Então esse trecho é autoexplicativo em relação a essa informação. Josué diz que escreveu esse discurso. Pode falar. Aqui quando fala, não sabemos exatamente. Isso é... Questões são doutrinas fundamentais para a salvação. São indiscutíveis. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. Só através de Jesus há salvação. Isso é uma doutrina fundamental e indiscutível. Então você pode ir para a presbiteriana, você pode ir para Adventista do sétimo dia, apesar que eles deturpam essa doutrina, quando afirmam que a salvação tem que ser também através da guarda do sábado. Então não é mais só Jesus, mas também a guarda do sábado. Mas eles dizem que Jesus é o salvador deles. Se você vai para a cristã também, se você vai para a universal também. É uma doutrina indiscutível. Aí, descendo disso, o que não está mais lidando com a questão de salvação, vem outras questões. Aí vem, por exemplo, questão textual, que é onde nasce a alta crítica textual, que é a questão que debate acerca do texto e da tradução, da interpretação mais correta. E aí cada um vai adotar uma linha de pensamento. Então uns são ortodoxos, ou seja, não discutem a Bíblia, não examinam ela, não duvidam, não questionam, simplesmente aceitam. A outra linha é liberal, ou seja, ela olha para a Bíblia com um certo ceticismo, questionando, duvidando de algumas coisas, podendo levantar algumas dúvidas, podendo atribuir falha a ela. Então, cada teólogo que adota uma linha, ortodoxa ou liberal, vai construir uma tese. Então, essas teses, elas não podem afetar as doutrinas fundamentais, não podem chegar às doutrinas fundamentais, acerca da salvação unicamente em Cristo, acerca da unidade de Deus, Deus é único. As testemunhas de Jeová afetaram isso quando disseram, por exemplo, que Jesus é um Deus. Aí eles disseram que existe Deus e existe um outro Deus chamado Jesus. Então já não é mais monoteísmo, é politeísmo. Você vê, coisas fundamentais não podem ser mexidas, afetadas, mas outras coisas são passíveis de discussão. Por exemplo, essa questão da autoria. Um acha que sim, outro acha que não. Não afeta. É irrelevante. Não é que é irrelevante, é um tema importante, mas não afeta a salvação. Não é ali que você fundamenta a tua fé. Não é ali que fundamenta a tua fé, muito bem, exatamente. Isso aí é uma questão de discussão. Quem tiver os melhores argumentos, constrói a melhor tese. Então essa aqui não é a questão, esse é do bem, esse teólogo aqui é do bem, esse teólogo aqui é do mal, porque ele defende uma outra tese, ele é um menino mau, não podemos ler os livros dele. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, ele é responsável em relação às doutrinas fundamentais, não mexeu nisso. Aí nessas questões, essas questões paralelas, periféricas, aí ele tem um outro ponto de vista. Vamos ler, vamos ver se ele argumenta bem, vamos ver se ele respeita a Bíblia. Se ele tiver bons argumentos, é até possível aceitarmos a sua tese. Se não, agora o que acontece? A linha teológica adotada pelo teólogo é ortodoxa. Ele é ortodoxo, do começo ao fim. Ele dá um outro ponto de vista, isso é honesto. Todo teólogo, por mais que ele abrace uma linha de interpretação, ele tem que ser honesto. Ele tem que dar um outro ponto de vista. E tem que dar de uma forma respeitosa, de uma forma honesta. Até reconhecer o ponto de vista do outro. Reconhecer aquilo que há de forte do ponto de vista do outro. A alta crítica textual, que é uma área da teologia liberal, ela levantou muitas dúvidas em relação à Bíblia. Só que, dentre algumas dúvidas que eles levantaram, algumas coisas acabaram sendo úteis, porque levaram uma pesquisa mais aprofundada. Quando você levanta um questionamento acerca de uma questão que para você é muito certa, por exemplo,
eles levantaram questionamentos sérios em relação à autoria de Moisés no Pentateuco. Eles disseram: esse texto não poderia ter sido escrito por Moisés. Esse texto foi escrito na época de Salomão por um autor anônimo que atribui a Moisés. Por eles levantarem esses questionamentos, os ortodoxos se empenharam em uma pesquisa mais aprofundada e descobriram alguns argumentos, alguns artefatos arqueológicos, algumas evidências que comprovaram com mais força o seu argumento de que aquele texto era tão possível ser escrito na época de Moisés como foi. Inclusive eles colocaram: se antes até de Moisés se escreveram códigos de leis tão complexos quanto, por que negaram a Moisés a autoria desse código de leis? A lei Código de Hammurabi, de pelo menos 1870 a.C., Código de Ur-Nammu, de pelo menos 2000 e tantos a.C., Código de leis escrito na Suméria, tão complexos quanto a Bíblia. Aí você diz: se um camarada, mais de 2000 anos, escreveu algo tão complexo quanto Moisés escreveu, por que Moisés não pôde escrever? É simplesmente um preconceito da autocrítica textual. Aí o argumento ficou forte. O argumento não ficou somente em questões, eu creio assim, eu aceito assim. É uma questão de crer, mas também de conhecer. É uma questão também de provar, né, nesse sentido. Então a gente discute essas questões aqui dentro de um ponto de vista mais abaixo das questões fundamentais, que são a questão de salvação. Argumento a favor da autoria de Josué. E aí, continuando aqui, o trecho do livro 24 e 26 relata que o próprio Josué escreveu de próprio punho seu discurso de despedida, citado nos primeiros versículos do capítulo. Antes disso, em 5, 1 e 6, achamos passagens na primeira pessoa do plural, tais como: o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até passarmos. Veja como se encontra um argumento. Aqueles que argumentam a favor, primeiro, eles atribuem autoridade a priori sobre a Bíblia. Então eles leem a Bíblia a partir de um ponto de vista de quem crê nela, a partir do ponto de vista de quem respeita ela. Então a narrativa colocada aqui é que as águas do Jordão foram secadas, interrompidas, até passarmos. Então, quando ele coloca até passarmos, o que ele acabou de fazer com o texto? Ele se incluiu no evento. Ele não falou como um terceiro, que as águas secaram até que passaram. Ele falou até que passamos. Então, isso, ele coloca a si mesmo dentro do evento acontecido. Então, isso aqui é um dos argumentos a favor da autoria de Moisés, que foi usado pelos rabinos judeus para dizer que Josué foi, de fato, o autor que saiu da mão de Josué a escrita desse livro. Tal linguagem certamente indica a obra de uma testemunha ocular, que pessoalmente participou dos acontecimentos. Agora, argumento contra a autoria de Josué. Há trechos do livro sugerindo uma data bem mais recente dos dias em que Josué viveu. Embora isso possa ser anacronismos ou adições inspiradas no texto sagrado, e aí, voltando aqui à aula passada, aula retrasada, na verdade, quando eu ministrei sobre esse tema aqui, um anacronismo, ou seja, um elemento histórico estranho inserido naquela época. E aí eu gosto de usar esse exemplo aqui, que eu acho que é o mais simples. Um anacronismo presente hoje. Eu construí um anacronismo. Como é que pode ser isso? Por exemplo, eu dizer aqui, eu estou escrevendo um livro que relata uma história que aconteceu em 1970. Aliás, perdão, 1870. Essa história aconteceu em 1870. Aí eu falo assim, que em 1870, o doutor José Luiz de Brito estava na esquina aqui da rua Heitor Penteado com a Rifânia em frente à loja Lucro. Isso quando? Em 1870. Aí o que acontece? Veja que em 1870 é impossível haver Heitor Penteado, talvez não houvesse essa rua ainda, é impossível haver a esquina da Heitor Penteado com a Rifânia, porque também não havia a Rifânia, e também é possível haver as lojas Lucro, porque foi fundada em 1900 e tampinha de garrafa, sei lá quando. Então o que acontece? Essa referência que eu dei para vocês é anacrônica.
Ela está inserida numa época a qual ela não pertence. Então ela é estranha aquela época. Então o que acontece? Quando ele fala aqui que há trechos do livro que acometem esse anacronismo, temos que observar algumas coisas. Primeiro, esse anacronismo cometido pela Bíblia não é pecado. Primeiramente, não é pecado. Não atenta contra a inspiração. Não atenta contra a infalibilidade das Escrituras, que é um postulado defendido pela ortodoxia, a infalibilidade das Escrituras, porque foi obra do Espírito Santo. O que o anacronismo expressa? O anacronismo é uma forma de contextualização. Só isso. Então o que acontece? Se eu dissesse para vocês que esse personagem, José Luiz Brito, ele estava no caminho do Índio Tupã, quando chega na esquina com a trilha da Índia chamando não sei o quê, para vocês isso não ia fazer referência. Vocês não iam ter noção do que eu estou falando. Onde é isso? Onde isso fica? Por quê? Não é da época de vocês. Não é da época de vocês. Então eu estou falando, narrando um fato real. Meu fato é real. Eu tenho fontes históricas sérias que me comprovam que isso aconteceu. Só que eu preciso contextualizar para vocês saberem do que eu estou falando. Então o que acontece? Se eu citar com as fontes da época, com os nomes da época, com as situações da época, você não vai saber onde foi. Você não vai saber onde isso está situado, porque você não conhecia essa trilha, você não conhecia esse caminho. Agora você conhece a rua Heitor Penteado. Então o que acontece? O anacronismo é uma tentativa de contextualização. É uma forma de fazer com que o autor da época conheça o fato real, e isso que é importante. O fato não pode ser alterado. Se o fato for alterado, atenta contra a inspiração divina, atenta contra a autenticidade bíblica. O fato não pode ser alterado, só que ele é contextualizado de acordo com a época do leitor. Então o anacronismo é uma ferramenta de contextualização. O anacronismo acaba sendo produzido, acaba sendo implantado ali para que o autor atual, o copista, possa entender do que ele está falando. Então o que acontece? Com isso, com anacronismos presentes em Josué, há questionamentos acerca da autoria que foi atribuída ao próprio autor Josué. Há trechos do livro sugerindo uma data bem mais recente dos dias em que Josué viveu, embora isso possa ser anacronismos ou adições inspiradas no texto sagrado, pois as cidades de Canaã recebem seus nomes arcaicos. Por exemplo, Baalá com o nome de Kiriat Jearim, ou Kiriat Jearim, 15:9. Kiriat Sana de Debir, 15:49. Kiriat Arba de Hebron, 15:13. Além disso, segundo 13, 4-6, 19-28, Sidom era a cidade mais importante da Fenícia, indicando assim um período antes do século 12 a.C., ou seja, antes de pelo menos 1100 a 1200 a.C. Qual é a época de Josué? Que vimos ali, 1406. Pronto. Então, o fato dele mencionar essas cidades, ele conhecer o nome delas, mostra que ele estava pelo menos a 1100 anos antes de Cristo. Pelo menos numa época dessa. Ele não pode ser dito acerca dele que é um autor moderno. Ele é um autor daquela época, porque conhece os nomes que eram usados naquela época e cita